Eu penso em futebol, Hoje teremos o eu já privilégio de canso somente debater em pensar. e buscar, Já fica até passando ou mal, melhor, me falta fôlego. debater a busca vou. maior dos Vocês desculpem, inteligentes Paulo, perdão aí, e Paulo. dos sábios. Dou a maior força para Isso que mesmo. Eu Me refiro fico à olhando as fotos. paz. Só olhando as fotos, Precisamos estou me cansando. celebrar Jesus, porque Ele Vocês é o orem por mim, promotor viu? Porque na minha vida está da muito paz. sedentária. Só a A graça morte de na Jesus. cruz que o Senhor Jesus Só a graça sofreu, de Jesus. sem que Ok? Ele Orem. tivesse Sim. culpa, Teremos e domingo, sem que Ele tivesse pelo que pecado tudo indica, algum, o e encontro, sofreu a essa reunião morte sobre de o cruz batismo com os irmãos por que querem amor se a cada batizar. um de nós. Isso abriu um leque de grandes possibilidades, especialmente no âmbito espiritual e no âmbito emocional, através da conquista da reconciliação com Deus. A obra da cruz alcança a vida do pecador confesso e arrependido. E a partir daí, esse mesmo pecador que até então era habitação do pecado, das mazelas do mundo e das suas variantes, passa a ser agora morada do Espírito Santo de Deus. E com isso passa a usufruir da paz. Quem crê? Muito bem. O texto áureo é o Efésios 2, versículos 13 e 14, que é o texto tema da campanha de missões estaduais, né? Celebrando a reconciliação. Entendemos que nesse texto a gente pode se apropriar da palavra, porque entendemos aqui Jesus e entendemos que Ele é a nossa paz. O texto Efésios 2, 13 e 14, que não pode ser veiculado no telão, porque não temos telão hoje, vai ter que ser no tradicional, amém? Vamos abrir de novo a Bíblia, isso. O livro de Efésios é muito fácil de localizar, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. É logo ali. Vou facilitar a vida de vocês. Ele é no Novo Testamento. É uma das cartas paulinas, né? O Novo Testamento tem 27 livros. Já ficou mais fácil. Amém? Começa com Mateus e termina com Apocalipse. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Chegou. Pronto, olha aí a sequência dos livros bíblicos na ordem bíblica, para a glória do Senhor. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Não se chateiem, eu quero que vocês confiram o que a gente está tratando aqui para a glória do Senhor. Efésios 2, versos 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD. O que, rapaz? Todo mundo assim, glória a Deus e aleluia. Então vamos à leitura. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que Deus nos dê entendimento da sua maravilhosa palavra. Desse texto maravilhoso, nós trouxemos, assim, com alegria, parte desse texto para embasar a palavra de hoje. Porque o texto começa, mas agora em Cristo Jesus, Ele é a nossa paz. Né? Se tivesse o telão aqui, vocês iam ver esse texto destacado. E a partir dessa afirmação do apóstolo Paulo, nós vamos verdadeiramente tratar o assunto hoje. E o primeiro ponto, o primeiro tópico que vamos tratar é celebrando a paz consigo mesmo. Celebrando a paz consigo mesmo. A paz precisa ser vivida primeiro aqui dentro. Amém? Precisa de ter paz aqui dentro. Se eu estiver na ansiedade, na depressão, na estafa, as coisas exteriores vão me afetar de uma maneira terrível. Mas se a paz de Cristo reina no meu interior, já é diferente. Então precisamos celebrar a paz
conosco mesmo. A culpa é o que impede a paz consigo mesmo. Quem sente culpa não consegue ter paz. O contrário também é verdadeiro. Quem tem paz não sente mais a culpa. Então, se tem culpa, não tem. Se tem paz, não tem culpa. Amém? Por isso, chegaram à conclusão: a paz consigo mesmo é a ausência da culpa, ou aquilo que a Bíblia chama de inculpabilidade. Inculpabilidade. Mas como é possível, pastor, que um pecador cheio de erro, de falha, troncho até umas horas, como o senhor, pastor, como é que pode ser inculpável? Não por mim, realmente, se for por mim, consegue não. Se for por você, por melhor que você seja, você não é inculpável. A nossa inculpabilidade é por nos escondermos em Jesus Cristo, amém? Mas agora em Cristo, Ele é a nossa paz, amém? Só em Jesus é possível vencer a culpa do pecado e passar a sentir a paz de Cristo sobre a sua vida. Vamos voltar para o texto de Efésios, capítulo 2, verso 15. Agora, está ainda tratando da obra de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O texto diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Está vendo aí o texto bíblico? Então vamos separar o texto para a gente ter entendimento. Vamos separar o texto em duas partes. Pela morte de Jesus foi abolida a lei dos mandamentos. E a segunda frase, ainda no texto de Efésios 2,15, diz: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Primeira parte do texto que a gente disse: pela morte de Jesus foi abolida a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos implicava em sacrifícios e derramamento de sangue para aplacar a culpa pelo pecado. Impunha-se assim o sacrifício de um animal puro, justo e inocente. O animal tinha que ser puro, justo e inocente, para poder aplacar a culpa pelo pecado. Quem fosse mais rico trazia um cordeiro, não era assim? O cordeiro tinha que ser de 1 ano. O cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Não poderia ser coxo, não poderia ter somente um olho, ter defeito algum, não poderia ter defeito algum. Tinha que ser perfeito. E inocentemente o derramamento do sangue do cordeiro aplacava, segundo a lei dos mandamentos, a culpa do pecador. Isso mesmo. O autor aos Hebreus disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Muito bem. Mas a lei dos mandamentos era falha. Era muito falha. Pastor, onde é que estava a falha? Pois o pecador precisava repetir o mesmo ritual inúmeras vezes. Quem aqui só pecou uma vez na vida, levante a mão. Deixa eu olhar aqui para trás, tem aqui. Ele está balançando a cabeça assim, rindo. Não tem como, tem como. Então haja animal na fazenda, né? Quem era rico, um cordeirinho. Quem era pobre, uma pomba. Isso. Mas tinha que sacrificar um animal inocente para aplacar a culpa pelo pecado. E tinha que repetir isso. Alguns faziam de ano em ano. Acho que esses pecavam muito pouco. Uma boa parte
Estava lá de mês em mês aplacando. Bom, deixa a culpabilidade deles para lá, né? Vamos tratar da nossa inculpabilidade. Isso, em nome de Jesus. A lei dos mandamentos era falha, pois o pecador precisava repetir o mesmo ritual inúmeras vezes, sem descanso. Porém, em Cristo Jesus, tudo isso foi satisfeito. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você está em Efésios, aí de Efésios, tu vem Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Cheguei, amém? Então você chega com facilidade lá, 1 Pedro. Mas se você for para o final da Bíblia, tem Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Pronto, chegou com facilidade também, ok? De trás para frente, de frente para trás, não tem problema nenhum. Encontraram o texto? Aonde é mesmo que eu me esqueci? 3,18, não me esqueci não, só estava fazendo o teste aí. Capítulo 3, verso 18 de 1 Pedro, em nome de Jesus. Observe que os animais tinham que, a cada pecado, teria que matar um animalzinho, tal. Aí Pedro disse: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Que coisa linda! Jesus satisfez por completo. Jesus não está morrendo de novo, e se ele vier, não virá mais para morrer, e ele vai vir, mas vai vir para levar a sua igreja, amém? Vai ser diferente, a história vai ser outra. Jesus é realmente a nossa redenção, Jesus é a nossa alegria, Jesus é que promoveu a paz dentro de nós, para a glória dele em nossa vida, amém? Então acredite, ele aboliu a lei dos mandamentos, porque estabeleceu algo que não é mais transitório, mas permanente, para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém? Muito bem. Ainda continuando, naquele texto de Efésios, capítulo 2, versículo 15, a primeira parte a gente tratou, a segunda parte diz: para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Em Jesus, o homem dividido pela culpa, a culpa que diz: eu estou livre, mas ao mesmo tempo a culpa que diz: eu não posso estar livre, a culpa que te acusa, a culpa que te coloca no canto da parede, que vive verdadeiramente atrapalhando o teu futuro, não permitindo que você dê passos largos, que você ande de cabeça erguida, a culpa que atrapalha o nosso relacionamento, seja conosco, seja com o próximo, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. Mas em Cristo Jesus, aquele que aceita Cristo tem o seu pecado perdoado mediante a confissão e o arrependimento, e nisso a sua culpa é retirada. Quem crê? Então, dos dois, do homem dividido pela culpa, agora Deus criou um novo homem, formando a paz. A paz pode ser gozada por você. A paz que permanece. Não é uma paz que depende da ausência de batalhas aqui fora, mas da ausência de batalhas aqui dentro. A paz que vem pelo fato da nossa convicção de que Cristo é a nossa segurança. Quem crê? A paz pela certeza de que mesmo que algo venha andar errado aqui, o nosso nome já está escrito no livro da vida. A paz que garante uma vida eterna. A paz de que o inimigo das nossas almas pode até nos acusar, mas o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado. Essa paz não tem como a gente conseguir fora de Jesus. Ela foi estabelecida através de Jesus na vida daquele que creu e o recebeu. Refere-se à absolvição da condenação do pecado, e isso promove alegria e paz para quem detém essa situação em sua vida.
seja você realmente feliz, pois Cristo é a tua paz. Jesus não veio para acusar. Por que eu preciso dizer isso? Há pessoas que vivem com medo da acusação, acreditam que Deus é um Deus acusador, que vai apontar o dedo na nossa cara e vai lembrar todos os nossos erros. Jesus não. Ele, uma vez participante da nossa vida, através do nosso próprio convite, Ele lança o nosso pecado no lago do esquecimento, ainda que estejamos vermelhos como a escarlate, segundo a Bíblia, nos tornaremos brancos como a lã e como a neve. Quem crê? Jesus não veio para acusar, Jesus veio para salvar, amém? O acusador é outro. Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus, promovendo a paz entre nós e o próprio Deus. Daqui a pouco estaremos falando sobre isso. Observem só na história da mulher adúltera, está lá em João capítulo 8. Podem abrir, por favor. João capítulo 8. Isso. Vamos ler alguns versículos salteados para a gente não ler toda a história. Pode ser, irmãos? Amém? João 8, versículo 4, primariamente, 4, 5 e 7. João 8, versículos 4, 5 e 7. Diz assim: todos encontraram? Eu ouvi uma criança por aqui. Ah, é lá em cima, né? Tá, entendi. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 7. Versículo 6 está dizendo que estavam tentando arranjar alguma forma de acusar Jesus, tá? Aí o versículo 7 diz: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Valeu, Samuca. Deus te abençoe. Tira, por favor, esse efeito. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Observe. Essa mulher errou, sim ou não? Essa mulher era uma pecadora, sim ou não? A lei dizia que essa mulher deveria ser apedrejada. Levaram essa mulher para Jesus. Levaram essa mulher para Jesus. Ixi, deu uma aumentada de repente nesse negócio. Eu juro que eu não gritei. O tom de voz foi o mesmo. Bom, levaram-na para Jesus, para ele julgar a causa. Uma causa que já estava estabelecida na lei, que não precisava de julgamento de terceiros. Mas queriam ter do que acusar Jesus, do que o acusar. E Jesus ouviu. Sabe que nós somos da mesma forma que essa mulher adúltera. Talvez alguns de nós tenhamos até errado como ela, mas uma boa maioria aqui não errou do mesmo jeito que ela, mas nem por isso somos inocentes. Concordam comigo? Todos nós temos erros e pecados. Todos nós. O inimigo quer assim nos acusar, quer nos levar a público, nos envergonhar, quer fazer com que a gente perca a nossa paz pela acusação. Às vezes até tem um irmão bem intencionado, abençoado de Jesus, que não faz outra coisa na igreja a não ser acusar os outros. Ó, irmão, isso está errado.
Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Vamos amar esse irmão. Mas eu preciso dizer publicamente: quem está interessado em acusar o meu pecado e o seu pecado é o inimigo das nossas almas. Por isso tome cuidado, meu irmão, quando você acusa o pecado alheio. Ok? É meio sério esse negócio, hein? Vai, sobe, desce, vai dar tudo certo com esse som. Tá uma gangorra no som, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura então, né? Para a glória do Senhor. Vamos trocar o... Isso, coisa boa, Jesus. Já disse que Jesus te ama? Jesus te ama. Parei no versículo 7, agora a gente vai pular o versículo 8. Do versículo 9 ao 11. No versículo 8, Jesus dá uma resposta: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, tá? Todo mundo já conhece a história, papapá, tal, não estou preocupado em trazer isso. Versículo 9 ao 11, diz assim o texto bíblico: quando ouviram isso, quando ouviram a palavra de Jesus, saíram, a uma, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Gente, por que a mulher não foi embora? Vocês já pararam para... Pararam para pensar sobre isso? Quem trouxe a mulher foi embora e deixou a mulher somente com Jesus. Por que a mulher não foi embora? A mulher ficou ali. A palavra de Jesus foi: aquele que não tem pecado, atire a... A mulher sabia que Jesus não tinha pecado. Jesus tinha direito de julgar e de açoitar pedras nela. Mas Jesus fez diferente. Diz o verso 10 e 11: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Jesus é a nossa paz. Aquela mulher não saiu porque ela tinha consciência de que pecou e de que Jesus era o único que poderia lhe atirar pedras. Mas Jesus, ao invés de lhe atirar pedras, Jesus a amou e deu um conselho: vai e não peques mais. Não é para a gente continuar no erro, não é para a gente continuar no pecado, mas o nosso encontro com Jesus, com certeza, não é para Jesus nos acusar, mas para Jesus, Ele vai dizer assim para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é amor. Quem crê nisso? Ele é a nossa paz. Jesus promove a paz na vida daquele que nele crer. Bom, podemos celebrar a paz conosco mesmo, mas também podemos celebrar a paz com Deus. Isso mesmo, uma vez que a paz consigo mesmo é fruto da ausência da culpa, e já que a ausência da culpa pelo pecado se dá através da presença de Jesus Cristo na nossa vida, assim podemos afirmar que em Cristo Jesus podemos celebrar a paz com Deus. Amém? Já está saindo da esfera pessoal, está indo para a esfera espiritual, está alcançando. A esfera pessoal pode ser uma questão intelectual, pode ser uma questão espiritual individual, pode ser uma questão emocional, mas com certeza o nosso relacionamento com Deus é uma questão espiritual. Amém? E ele também promove, vamos voltar para o texto de Efésios, capítulo 2, versos 17 e 18 primariamente, depois em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, para a glória do Senhor. Efésios 2, versículos 17 e 18. Se demorar, eu espero.
Encontraram? Muito bem, já tem uma boa quantidade. Diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? Então, podemos afirmar, de acordo com esse texto, quem estava perto e quem estava longe, não importando a distância, em Cristo temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? Nosso acesso ao Pai não se dá por nós mesmos. Lembre-se, quando Jesus faleceu, registra nos evangelhos de que o véu se rasgou de alto a baixo. Eu, como novo convertido, quis logo pesquisar isso. O que isso significa, né? Aí fui ver a questão do véu lá no Antigo Testamento, porque existia no templo 3 lugares: o átrio, que era a parte exterior, o lugar santo, que era a nave, vocês estão no lugar santo, e o lugar santo dos santos, como era chamado de lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava. Era separado por um véu. Era separado por um véu. Ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote, que sacrificava por ele e pelo povo, né? E era tremenda essa história, essa cultura judaica realmente era impressionante. E a gente se maravilha e diz que com a morte de Cristo, quando ele expirou, o véu se rasgou de alto a baixo. Pastor, ainda não entendi. Eu entendi que o senhor falou do Antigo Testamento, do véu, do lugar santo dos santos, que era separado por um véu, pastor, e o véu se rasgou. O senhor está falando de que véu, pastor? É que agora eu e você não precisamos mais de sumo sacerdote para entrar no santo dos santos. No nome de Jesus, nós temos acesso ao santo dos santos. Quem crê? É exatamente assim, meu amado. Acesso. Quem sou eu para ter acesso a Deus? Não sou ninguém, mas tenho acesso a Deus, não por mim, mas pelo Cristo que me salvou. Amém? Ele disse que no nome dele devemos ter o nosso relacionamento com Deus. Nas orações ele disse: tudo que pedires em meu nome vos será concedido, feito. Aí cabe a você realmente entender o que Deus está mostrando para cada um de nós. Temos acesso agora a Deus em um mesmo Espírito. Não importa se somos judeus, se somos gentios, o que importa agora é se estamos ou não em Jesus, ok? E em Jesus a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Em Jesus a gente tem uma audiência direta com Deus. Em Jesus. Então, quando orar, não ore no nome de fulano, de ciclano, de beltrano, nem no seu nome. Senhor, em meu nome, não faça isso não. Mas use o nome de Jesus e o use com fé, que Deus te ouvirá. Acredite, em nome de Jesus. Agora o texto de Romanos 5, versos 1 e 2, fala de uma forma mais direta sobre a paz com Deus, conquistada em Cristo Jesus. Por isso devemos celebrar. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Já trouxe esse texto aqui algumas vezes, principalmente em pregações doutrinárias. E a gente vai se deter um pouquinho nele. Não se assustem. Romanos 5, versos 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vou trazer 3 afirmações aqui baseadas nesse texto. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, somos justificados diante de Deus. Pela fé em Jesus, somos justificados diante de Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que nenhum de nós
é justo. Mas aquele de nós que creu no Senhor Jesus Cristo, conforme diz a Escritura, é agora justificado. Amém? Justificado. E ainda, pastor, não estou entendendo. O que significa ser justificado? Significa que o pecado que nós cometemos foi escondido na cruz do Calvário. Cristo já pagou. Amém? Para aquele que creu. Segunda afirmação, baseada nesse texto de Romanos 5, versículos 1 e 2. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, obtivemos acesso à graça. Graça é salvação. Graça é favor do qual nós não temos nenhum merecimento. Isso é graça. Graça não é aquela sua vizinha. Minha irmã Graça nunca mais veio, né? Estou com saudade da irmã Graça. Hoje falando sobre graça, estou com saudade da irmã Graça. Não apareceu a irmã Graça. Por favor, quem conhece a irmã Graça, diga a ela, o pastor disse que estava com saudade da senhora. Bom, posso estar com saudade da irmã Graça, mas da graça de Cristo eu estou usufruindo dela. Amém? E aí sim, pela fé em Jesus Cristo, temos acesso à graça. A graça agora nos é franqueada. A Bíblia diz em Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Não abra, eu só vou citar aqui. Diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Aí o texto fica direto, dizendo que a graça é algo que a gente não merece e que por mais que a gente faça em termos de obra, a gente não merece a graça. A graça é um presente de Deus na vida daquele que crê em Jesus. Amém? Acredite nisso. Pela fé em Jesus, nós temos acesso à graça, à salvação. E por último, baseado no texto de Romanos 5, versículos 1 e 2, trazemos uma terceira afirmação. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Isso. Pela fé em Jesus, temos paz com Deus. Isso é uma conquista, irmão. Isso é uma conquista, irmão. Um pecador falho ter paz com Deus. Pastor, como assim tem paz com Deus? É porque agora aquele que creu em Cristo e que vive de acordo com as Sagradas Escrituras é justificado. Amém? E como justificado, teve acesso à graça que é a salvação. Como justificado, o inimigo não pode mais acusar do pecado. O pecado não tem mais peso sobre a nossa vida. Somos inculpáveis, como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 15, para que sejais inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa e adúltera, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso foi o que Paulo escreveu aos Filipenses, apresentando Jesus a eles, o caminho que os leva à salvação, à justificação e à paz que excede todo o entendimento. Amém? Essa é a paz que nós usufruímos. E quando diz excede todo o entendimento, é justamente nesse caminho que nós estamos mostrando ter paz com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos provar assim que Jesus é o promotor da paz entre Deus e o pecador confesso e arrependido. Ele é a nossa paz. Falamos tanto que Jesus é o promotor da paz, que me vejo na obrigação de afirmar que o próprio Jesus, ele continua oferecendo paz para você, para mim. Nós vamos ler dois textos. Os dois estão no livro de João. Um deles, inclusive, já foi lido aqui hoje à noite. João 14, 27. Nós lemos junto com o nosso dirigente, o diácono Ricardo. João 14, 27 será o primeiro que a gente vai ler. O segundo é João 16, 33. Todos os dois textos tratam de paz. E a gente deixa bem claro, principalmente no 14, 27, que é algo que Jesus está oferecendo. Oferecendo.
O texto de João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não vou entrar no âmbito, o tempo não me deixa, para eu debulhar de fato como eu gostaria de fazê-lo. Então vou fazer somente duas afirmações. A primeira delas: Jesus oferece a sua própria paz. A minha paz vos dou, foi o que ele disse. Amém? Então ele não está oferecendo a paz do pastor Marcelo. Até porque viver com Irene é uma alegria exagerada. Não tem muita paz. Ela nem está aqui hoje para se defender. Está lá em cima. As crianças. Está aí, é? Está ali. Está ali. Glória a Deus e aleluia. Pelo menos ela não me deixa falar sozinho. Então eu não posso oferecer a minha paz para vocês. Porque a minha paz talvez não se encaixe na sua vida, amém? Talvez não seja uma coisa muito boa para você. Ai, irmã Maria está rindo até mais horas. Ei! É o próprio Cristo oferecendo a paz dele para nós. Aquele sim tem uma paz tremenda e maravilhosa. Concorda comigo? A paz acima de tudo. Foi acusado e não perdeu a paz. Foi para a cruz e não fez nada. Poderia ter dito: manda uma legião de anjos e acaba com isso aqui. Não fez nada disso. Pedro tentou defendê-lo, ainda arrancou a orelha de um soldado chamado Malco. Não foi assim? E ele disse: guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será? Ele disse: guarda a tua espada. Ele poderia se defender, mas ele, como um cordeiro mudo, foi levado diante dos seus tosquiadores, que fizeram mais do que a tosquia na vida deles. E ele não abriu a boca. A paz de Cristo excede todo entendimento. Amém? E é essa paz que ele está oferecendo para mim e para você. A minha paz vos dou, disse o próprio Jesus. Segunda afirmação nesse texto: não se conquista a paz de Cristo da mesma forma que se conquista a paz do mundo. Isso mesmo, nesse texto a gente vê isso. Não se conquista a paz de Cristo da mesma forma que se conquista a paz do mundo. Jesus disse: não vos la dou como a dá o mundo. O mundo tem uma paz para te oferecer. Uma paz que está embasada na segurança do dinheiro, na segurança da saúde, na segurança de ter um peixão para poder te oferecer um emprego, para te fazer alguma coisa, alguma vantagem. Essa paz é muito passageira e frívola. O mundo tenta oferecer essa paz e preencher o coração das pessoas, mas a paz de Cristo é aquela onde vai trabalhar o nosso coração e vai tirar de dentro de nós todo medo, todo pavor, todo temor. A gente vai andar seguro, não porque terceiros é a nossa segurança, mas porque o próprio Jesus é conosco. É essa paz que o Senhor oferece. Amém? É essa paz. João 16, 33. Prometo que vai ser o último texto de hoje à noite. Mas porque está aqui como último texto. João 16, 33. Procura aí com calma. João 16 fica depois de João 15. Ajudei, foi muito, não foi? Muito bem, que maravilha. João 16, verso 33, em nome de Jesus. O texto bíblico diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Mas se fosse culto de doutrina, eu ia falar de outra forma. Mas, como a gente está tratando sobre um tema celebrativo, então a gente vai tratar na questão de celebração. Então, as palavras de Jesus apresentam, diante do texto, a intenção clara de que ele quer promover a paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, foi intencional para promover a paz na minha vida e na tua vida. Quem crê? Muito bem. Muito bem. Segundo texto. Segunda parte do texto. A paz em Cristo sobrevive às aflições do mundo. O texto bíblico diz assim: no mundo passais por... Mas Jesus está oferecendo a paz que independe de aflições no mundo. Para falar a verdade, é uma paz que não se esvai diante de aflições, diante de dificuldades, diante de problemas. Vai tornar você uma pessoa forte para suportar as agruras da vida, e ao próprio Cristo que estará contigo para garantir isso. Amém? Terceira e última afirmação nesse texto: a paz em Cristo é garantida pela vitória de Cristo. Ele mesmo disse: tende bom ânimo, eu venci o... A paz que nós temos em Cristo é em saber que a nossa vitória não foi conquistada por coisas passageiras, por coisas que não têm valor. Muito pelo contrário, foi conquistado por aquilo que permanece. A vida de Cristo dada na cruz do Calvário foi a vitória sobre o pecado, e a ressurreição de Cristo é a certeza e a garantia de que eu e você também podemos ter uma paz que não é passageira, mas permanente para a glória do Senhor. Pois Cristo venceu o mundo, e aquele que está em Cristo também vencerá. Acredite. Não permita mais que a culpa continue esmagando. Eu vou convidar o grupo. Não permita mais que a culpa continue esmagando o seu pensamento e dirigindo as suas atitudes. Jesus está te oferecendo a própria paz. Jesus está te oferecendo a própria paz. A gente viu hoje celebrando a paz consigo mesmo, celebrando a paz com Deus, e Jesus oferece a própria paz. A culpa aprisiona o pensamento nosso, de forma que nos sentimos condenados e, consequentemente, perdemos a paz. Só Cristo Jesus tem o poder de promover a paz através do perdão dos pecados. Em Cristo Jesus temos justificação, acesso à graça e paz com Deus. E o próprio Jesus está oferecendo a sua paz hoje, está franqueada para todo aquele que crê. Quem já creu, celebre Jesus, pois ele já promoveu a paz na tua vida. Amém? Aquele que ainda não creu, creia agora mesmo e venha conosco celebrar Jesus, o promotor da paz. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vou incomodar os irmãos. Aqueles que puderem, fiquem de pés em nome de Jesus. Só os que puderem. cruz. Sem ela, ele sabe que você
tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que do céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus, como um mapa do tesouro, Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que do céu vai revelar. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos deu. Experimentar essa paz foi muito importante para mim. Eu vivi uma vida atribulada, buscando prazeres pessoais. Quase acabei com a minha família.
A minha família me abandonou por causa das minhas escolhas. Mas encontrei Jesus. Ou melhor ainda, Ele me encontrou. Eu queria paz na minha vida. Só tinha culpa. Sabia que tinha errado. Mas quando li a palavra de Deus, que senti o Senhor falando ao meu coração, tudo se transformou na minha mente. Eu jamais imaginei que pudesse ser possível. Era tanta culpa que me tirava o desejo de viver. Mas foi tanto amor de Jesus que me deu alegria para viver e para promover vida na vida dos outros. O Senhor superou todas as minhas expectativas. E eu entendi quando Paulo ensinou dizendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Experimentei isso na minha vida, porque cheguei para Ele e disse: a única coisa que eu quero do Senhor é que o Senhor devolva a minha família. Ele devolveu a família. Ele devolveu a sanidade emocional. Ele devolveu o sentido para o futuro. Ele deu um futuro. Pedi tão pouco diante do tanto que conquistei, que isso me constrangeu. E eu cheguei à conclusão: quero servir a Deus todos os dias da minha existência. A paz de Cristo inundou o meu coração, sarou as feridas que estavam aqui dentro. Um dia tudo que eu pensei ser impossível, ouvi dos lábios da minha esposa, ao abrir os lábios e proferir a seguinte mensagem: eu te perdoo, não faz mais isso comigo não. Aquilo ali foi um milagre de Deus. A paz inundou o meu coração. Eu tive uma oportunidade e aproveitei. O que eu buscava, encontrei em Jesus. Mais do que eu buscava, eu encontrei em Jesus. E eu descobri que Ele ainda tem muito para fazer por cada um de nós. Entreguem sempre as suas vidas ao Senhor. Se derramem. Deixe Ele terminar a obra que já começou em vocês. A boa obra de Cristo implica em Ele fazer a diferença em nós. Mudar a nossa situação atual. Mudar a nossa visão de futuro. Mudar ou dar possibilidade de tomarmos escolhas melhores no presente. Só Jesus tem esse poder de fazer de uma forma tão tremenda aquilo que para qualquer um de nós seria impossível. Vem para Cristo, toma a tua decisão. Se porventura tem alguém aqui que esteja afastado do Senhor, ou se tem alguém aqui que ainda não fez a sua pública profissão de fé, é a oportunidade que vos cabe. A busca dos sábios e inteligentes é saciada quando tem um encontro pessoal com Jesus. Seja você também sábio e inteligente e deixe Cristo saciar a sua vida. Se porventura tem alguém que aqui entre nós quer fazer esse pacto voltando para Jesus, ou porventura ainda não tomou essa decisão e quer fazer essa primeira decisão, esse pacto, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Você vai dizer: eu recebo a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero essa paz que Ele oferece. Eu quero ela na minha vida. Se você verdadeiramente creu, toma a tua decisão.
Quem é essa pessoa que quer dizer sim e entregar sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, queremos orar por você. Ou alguém que estava afastado, quer hoje voltar para Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos. Não há, não vou insistir. A palavra foi repassada. A decisão é pessoal. Se queres hoje, a Bíblia diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Não se acanhe, não se envergonhe. Se entregue a Cristo e deixe Ele realizar a obra que Ele já começou na tua vida. Vou perguntar uma última vez, se porventura tem alguém que esteja afastado e quer hoje voltar, ou alguém que queira tomar a decisão pela primeira vez, aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Levante uma de suas mãos, queremos orar por você. Amém. Vamos orar nesse instante. Agradecer a Papai do Céu, que de uma forma amorosa Ele não cessa de falar ao nosso coração. Pedir também oração pela família da nossa querida irmã Mira, pela filha da Mariluz. Pedir oração por aqueles que estão enlutados lá no Janga, perderam lar e perderam familiares. Pelo diácono Oswaldo. Pedir por você que está aqui, que teve acesso à palavra de paz, que excede todo o entendimento, para que você não saia vazio dela, em nome de Jesus. Vamos orar? Quem se sentiu abençoado, diga amém. Está satisfeito? Quem quer mais? Às vezes tu sempre sobra algum. De vez em quando ainda pega alguém. Ai. Vamos orar e agradecer a Papai do Céu. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado por esta noite especial. Obrigado pela vida do teu filho Ricardo, que dirigiu o culto ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por aqueles que recepcionaram lá na frente, pelos irmãos da mídia que gravaram a palavra. Espero que alcance aqueles que não puderam vir e estão em casa enfermos. Pai querido, obrigado pelos grupos de louvor, o grupo Ágape, o grupo Adoração. Pai querido, obrigado, meu Deus, por cada família que está aqui representada, por cada servo teu que veio para te adorar, te exaltar, para receber da tua palavra nessa noite. Muito obrigado. Pai de amor, nós nos unimos em fé para interceder, ó Pai, por aqueles que estão enfermos. Citamos aqui, Senhor, os irmãos da querida Mira, Pai querido, que tem passado por sérias dificuldades de saúde, mas nós, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, pedimos a cura para a glória do Senhor. Também, ó Deus, pedimos, ó Deus, a recuperação sobre a vida da filha da Mariluz, Senhor. Ser com ela de uma forma poderosa, Pai querido, ajuda para a glória do teu nome. Ser também de uma forma muito especial, Senhor, pela vida do nosso diácono, que deveria estar dirigindo o culto aqui hoje, mas está aqui, Senhor, para te servir, para te honrar. Pai de amor, está aqui para te servir e para te honrar o Ricardo no lugar dele. Porém, ele, Senhor, está se recuperando. Pai, vá ao encontro dele. Sei lá com teu filho, Pai de amor, seja lá o Senhor com ele. Ele sinta a tua presença e a recuperação dele seja rápida. E logo ele esteja aqui, Senhor, dando testemunho de que o Senhor verdadeiramente operou em sua vida. Ai, muito obrigado por tudo. Aqueles que viajarão esta semana, Senhor, nós pedimos que o Senhor os abençoe. Sabemos de alguns que viajarão no final de semana, Senhor. Que seja uma viagem abençoada em nome de Jesus. Ai, querido, que eles possam usufruir e que possam voltar trazendo na bagagem muitas realizações pessoais para a glória do teu nome, mas principalmente de que eles, ó Pai, na dependência do Senhor,
reluziram Cristo para todos os que estavam ao seu redor. Toma, meu Deus, as nossas vidas em tuas mãos, ser com o departamento infantil, ser com a escola da Bíblia, da tua igreja que está sofrendo, ó Deus, passando agora por modificações necessárias, ser com cada um dos que fazem parte desse setor da tua igreja para que eles abracem a causa com muito amor e com muita dedicação. Pai, ser com a semana dos teus filhos, eles, Pai de amor, estarão trabalhando nos seus trabalhos seculares, estarão, ó Deus, buscando sustento para as suas vidas, para os seus lares, mas acima de tudo, Senhor, eles também estão, ó Deus, ali para transmitir a tua palavra, ser testemunha viva do Senhor. Ser com cada um deles poderosamente, abençoa poderosamente a vida de cada um, aqueles, ó Deus, que estão de férias escolares, que aproveitem, Senhor, para buscar mais o Senhor em oração, em leitura da palavra, opera para a glória do teu nome. Senhor, abençoa a tua igreja, que tenhamos uma semana na tua presença e que, pela tua misericórdia, as pessoas ao nosso redor possam ver o Senhor em nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e abençoamos o teu povo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Preciso passar alguns recados, que a gente está sem data show. Pode ser, irmãos? Prometo que vai ser rápido. Amanhã, às 2h30 da tarde, terá círculo de oração. Amém? 2h30 da tarde, por favor, orem por mim. Estarei trabalhando, mas estarei, na minha oportunidade, orando também pelos irmãos, em nome de Jesus. Na terça-feira, as organizações Unijovem, MCM e Sociedade de Homens estarão se reunindo na igreja. A Sociedade de Homens convida todos os homens, pois temos que decidir a questão do aniversário dos homens agora em agosto. E precisamos da participação de todos vocês, ok? Quem vai poder vir e quem virá, em nome de Jesus, quem vai se esforçar, levante uma de suas mãos. Jesus, que decepção. Eu vou orar por vocês, viu? Abençoando, Jesus não acusa, Jesus salva, amém? Mas, por favor, se esforcem, em nome de Jesus, amém? Conto com o esforço de cada um de vocês, vai ser importante aqui a gente decidir tudo isso para a glória de Cristo Jesus. Na quarta-feira, estaremos defendendo mais um subtema sobre celebrando a reconciliação. Isso de forma doutrinária, quarta-feira, a partir das 7h da noite. Na quinta teremos um ensaio do grupo Reviver. Na sexta teremos a reunião com o corpo diaconal, aqui, em nome de Jesus. No sábado, dia 15, eu tenho alguma coisa, estou me esquecendo de alguma coisa. Como? Tem futebol do pessoal, mas não era isso não, porque para isso eu não vou mesmo.